Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro, sou endocrinologista, sou consultor de segunda opinião aqui do núcleo do HU, da Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vou dar uma aulinha rápida sobre mudanças do estilo de vida no diabetes. Eu vou focar em orientações práticas do dia a dia para atenção primária mesmo, nada de muito elaborado, nada que precise gastar muito dinheiro e nada que precise de muita ajuda da nutricionista. Orientação prática mesmo, arroz com feijão, do que explicar para um paciente quando ele descobre que tem diabetes. E aí a próxima pergunta que ele faz é, e o que que eu posso comer, o que que eu não posso comer, como é que é? Então eu vou tentar dar uma orientação que seja bastante fácil e prática de aplicar no cotidiano aí do atendimento na atenção primária. Bom, então, só relembrando, né, que o diabetes é uma síndrome complexa, multifatorial, é, cujo principal marcador é a elevação dos níveis de glicose no sangue e é uma doença que tem uma prevalência crescente, está se tornando uma verdadeira pandemia, atingindo cerca de 12 milhões de brasileiros em 2012. Então, provavelmente todos os serviços que tratam com atenção à saúde do adulto vão atender bastante paciente diabético, e daí a importância do tema. Com relação ao tratamento do diabetes, hoje em dia a gente tem um conceito claro que a gente sempre deve associar tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico no tratamento do diabetes. As duas coisas têm que fazer parte do tratamento de todo paciente diabético. Então não adianta usar só remédio e não orientar a mudança de estilo de vida, e também hoje em dia a gente não trata mais paciente diabético sem medicação. Então sempre a combinação das duas coisas, tratamento não farmacológico e farmacológico. E hoje eu vou focar exatamente então na questão do tratamento não farmacológico, nas mudanças de estilo de vida que são recomendadas para o paciente diabético. A gente sabe que o tratamento não farmacológico isolado pode reduzir a hemoglobina glicada em torno de 1 ponto, até 2 pontos em alguns estudos, mas em média aí fica em torno de 1 ponto de redução da hemoglobina glicada. Então uma eficácia interessante e que deve sempre ser associada ao tratamento, embora muitas vezes não seja suficiente para o paciente atingir um bom controle. Então, as etapas da mudança de estilo de vida, né, os componentes da mudança de estilo de vida no diabetes são essas 4. Primeira, a reeducação alimentar. A segunda, a atividade física. A terceira, a perda de peso. E, finalmente, os outros componentes que eu vou citar no final da aula. Então, com relação à reorientação alimentar, e vejam aqui que eu não estou usando a palavra dieta, né? Eu não gosto da palavra dieta, e a maioria dos endocrinologistas não gosta também desse termo, porque dieta é uma coisa que tem início, meio e fim. Né? E o diabetes é uma doença que, a princípio, não tem cura. Então, não adianta a pessoa fazer uma dieta correta por algum tempo e depois voltar a se alimentar erradamente. Então, a gente prefere falar em reeducação alimentar, reorientação alimentar, para ser uma coisa que dura mais tempo, uma intervenção mais em longo prazo, que costuma ter resultados mais interessantes. Então, quando a gente pensa no plano alimentar para o paciente diabético, e aqui eu vou falar principalmente do diabético tipo 2, que é a grande maioria dos casos de diabetes, o primeiro componente é o valor calórico total. Então, o paciente tem que comer um número de calorias que seja adequado para as suas necessidades, levando em conta seu sexo, sua idade, seu valor de peso, se ele está acima do peso ou não está. Geralmente está, né? Mais de 90% dos diabéticos tipo 2 têm excesso de peso, então é comum a gente ter que lidar também com o problema do excesso de peso e também com relação ao nível de atividade física. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? E as nutricionistas, o pessoal que trabalha mais com isso, usa todos esses critérios na hora de definir qual é o valor calórico ideal para um determinado indivíduo. Mas na prática, assim, no dia a dia, né, quando você está com pressa, quer fazer uma orientação mais rápida, a gente usa o seguinte número mágico: de 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal. De 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal é o número mágico que a gente utiliza para tentar definir, então, o quanto de calorias esse indivíduo diabético deve usar por dia, deve ingerir por dia. Se o paciente faz bastante atividade, 30 calorias. Se faz menos, se ele é mais sedentário, 25. Então, geralmente você vai estar fazendo uma estimativa bastante boa da necessidade de calorias do indivíduo. E aqui um lembrete, a gente está falando 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal. Então, não é o peso real do indivíduo, é o peso ideal. Então, a gente estima o peso ideal do cidadão calculando o peso que ele deveria ter para ter um IMC de 23 em geral. Então, é 23 vezes o quadrado da altura. Esse vai dar o peso ideal do indivíduo. Então, a gente calcula 25 a 30 calorias por quilo desse peso ideal dele, que seria o peso magro. É assim que a gente calcula. E do valor calórico total,
a gente vai ter como principal aporte calórico os carboidratos. Os carboidratos devem fazer parte da dieta de todo adulto, tanto adulto saudável quanto adulto diabético. Então, hoje em dia, caiu um pouco por terra essa questão de que a gente tem que tirar todo o carboidrato, fazer uma dieta rica em proteína e gordura, que era o que se fazia algumas décadas atrás para o diabético. Isso caiu por terra. A alimentação do diabético hoje é igual à alimentação de um adulto saudável. Deve ter pelo menos metade aí das calorias oferecidas na forma de carboidratos. Então, eles têm que fazer parte da dieta. E a pergunta do paciente geralmente é essa: e açúcar? Nunca mais? Então quer dizer que nunca mais eu posso comer um doce, doutor? Nunca mais na minha vida vou poder comer um pudim? Vou comer o doce de abóbora da minha esposa? Então, isso é uma pergunta bastante frequente e eu vou tentar esclarecer para vocês como que é o jeito correto de responder a essa pergunta. Então, quando a gente pensa em açúcar, né, o motivo da gente, muitas vezes, muitos colegas habitualmente usarem essa recomendação que deve restringir o consumo de açúcar no diabetes, é a ideia de que o açúcar acaba levando, né, provocando um aumento maior da glicemia do que outros tipos de alimento encontrados na dieta diária, né, dieta cotidiana. Para a gente ver se isso é verdade, a gente tem que avaliar uma variável chamada índice glicêmico. O índice glicêmico é exatamente isso. É uma medida do quanto vai aumentar a glicemia do paciente se ele ingerir uma determinada quantidade fixa de um tipo de alimento. E a gente tem índices glicêmicos diferentes dependendo do tipo de alimento que ele consome. Então a gente sabe que assim, comer 50 gramas de abobrinha vai aumentar a glicemia do paciente de uma forma diferente do que ele comer 50 gramas de feijão preto, né? Então a gente avalia então o índice glicêmico. Quanto mais alto o valor do índice glicêmico, maior a elevação de glicemia causada por aquele tipo de alimento. E eu vou mostrar para vocês se é verdade mesmo que o açúcar tem um índice glicêmico tão alto, então que ele precisa mesmo ser evitado a todo custo. Então a gente tem, né, quando avalia o índice glicêmico, a gente geralmente usa como referência o pão branco. Pão branco, que é o pão francês, o índice glicêmico dele é 100. Então é estabelecido aí como convenção que o pão francês é 100, é o valor de índice glicêmico. As coisas que aumentam a glicemia menos que o pão branco têm um valor de índice glicêmico abaixo de 100. E as coisas que aumentam a glicemia mais rapidamente ou mais acentuadamente que o pão branco, então a gente diz que tem um índice glicêmico maior que 100. E aqui eu coloquei 3 diferentes alimentos aí para a gente pensar. Então, né, tem ali o arroz branco, arroz integral e o açúcar, propriamente dito. Na opinião de vocês aí, qual será que aumenta mais a glicemia? Qual que tem o maior índice glicêmico? Então, a resposta é a seguinte: o índice glicêmico do arroz branco é 91, então ele aumenta a glicemia quase tanto quanto o pão branco, aumenta a glicemia bastante. O arroz integral aumenta menos, 79, mas não é uma redução assim também tão grande não, né? Então é menos, né? É menor a elevação da glicemia após o consumo do arroz integral, mas também é uma elevação importante. E o açúcar, na verdade, é o mesmo índice glicêmico do arroz branco. Então a gente vê que na prática, né, para o brasileiro, o que a gente vê no dia a dia, é que o principal culpado na dieta do diabético, o principal problema, a principal coisa que tem que ser controlada, tem que ser olhada com carinho, não é o açúcar, é o arroz branco, porque a pessoa costuma comer muito mais arroz do que açúcar, pelo menos aqui no Brasil, né? Então é habitual, né? A gente vê a pessoa faz aquela marmita com um montão de arroz branco lá dentro, que costuma ter um índice glicêmico, então, igualzinho ao do açúcar, aumenta a glicemia tanto que açúcar. Então não adianta o paciente restringir o açúcar completamente e continuar comendo aquele tanto de arroz branco. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Então tem que tomar cuidado com carboidratos em geral, né? Mas não existe assim um carboidrato que seja tão mais ruim do que o outro. Lógico, se a pessoa puder preferir alguns carboidratos com índice glicêmico um pouco menor, pode ser benéfico, mas não é o índice glicêmico, o tipo de carboidrato mais importante. Aqui alguns outros exemplos para comparação. Coca-Cola normal, o índice glicêmico é 90. Então você pensa, nossa, Coca-Cola normal, né, deve aumentar muito a glicemia, mas é a mesma coisa que o arroz branco. A batata cozida, por outro lado, que às vezes você fala para o diabético, não, corta o arroz, corta o açúcar. Aí ele não vai comer arroz, come batata. É pior, porque a batata tem um índice glicêmico de 140, vai aumentar a glicemia dele muito mais do que a mesma quantidade de arroz. E o pão integral, por outro lado, o índice glicêmico de 96, então é bastante parecido também com o do pão branco. Então vejam que os carboidratos, na verdade, a maioria dos carboidratos não tem uma diferença tão grande assim com relação ao índice glicêmico.
Tanto que a última recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre a composição da dieta do diabético é a seguinte, que deve-se estabelecer o valor calórico total do paciente de acordo com a necessidade individual. É aquele 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal. Desse valor de caloria, mais ou menos metade deve ser na forma de carboidrato. E olha que interessante, sacarose, que a gente se pela de medo, né, do açúcar, da sacarose, do açúcar de mesa, no diabético, sem restrição. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, nesse material aqui, que é o Manual de Nutrição para Diabéticos, oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, fala que não tem necessidade de restringir açúcar na dieta. Então, veja que orientação interessante, isso muda completamente o que a gente pensava, né, a respeito do diabetes até um tempo atrás. E aqui outras composições importantes quanto à fibra, gordura, que eu vou comentar a seguir. Então, ou seja, a dieta do diabético não precisa ser uma dieta sem carboidrato. Na verdade, o carboidrato tem que estar incluído e a dieta do diabético deve ser igual à dieta que a gente recomenda para um adulto saudável. Essa que é a posição que a gente vem adotando ultimamente. Então, olha aí, isso que eu quero reforçar. Carboidrato. Com relação a carboidrato, muito mais importante que o tipo de carboidrato na dieta é a quantidade de carboidrato que é ingerida pelo paciente. Então, se ele ingerir muito carboidrato, mesmo que seja o integral, né, vai aumentar a glicemia. Por outro lado, se ele comer arroz branco, que teoricamente é um carboidrato ruim, mas comer pouquinho, ele vai ter um efeito até melhor, vai controlar melhor a glicemia dele. Então, o mais importante, quando a gente for conversar com o paciente, é orientar quantidade. Seu João, o senhor deve comer mais ou menos a mesma quantia de carboidrato todo dia, tá? Porque a variação na ingesta de carboidrato é um dos grandes responsáveis, né, pela variação que a gente observa depois na glicemia do paciente. Se um dia ele come pouco, a glicemia dá mais baixa. Outro dia ele come bastante, a glicemia dá mais alta. Então essa variação na ingesta de carboidrato costuma ser a maior causa de variação aí do nível glicêmico de um dia para o outro, que a gente observa nos pacientes diabéticos. Então, muito importante, mais ou menos tentar fixar a quantidade de carboidrato que o paciente come de um dia para o outro. Pode variar o tipo, um dia come arroz, um dia come macarrão, outro dia come batata, mas a quantidade de carboidrato tem que tentar ser a mesma. É importante, então, se você tiver um nutricionista perto de você para ajudar a orientar a questão de porção, né, controlar tantas porções de carboidrato no almoço, tantas porções no jantar para tentar fixar com essa quantidade, isso é uma coisa que ajuda bastante. Outra orientação importante, então assim, o mais importante é a quantidade, né? Isso é o fundamental, esse é o sine qua non aí do tratamento do diabetes. Além disso, se possível, o paciente, né, deve preferir os carboidratos não refinados, que são os integrais. Então, eles têm um índice glicêmico um pouco mais baixo, tem mais fibra, ajudam a dar uma seguradinha no peso, ajudam a dar uma seguradinha no perfil lipídico também. Então, eles têm outros benefícios além do controle glicêmico em si. Por isso que é importante, na hora de conversar com o paciente, estimular que ele tenha uma ingesta maior de carboidratos não refinados, de carboidratos integrais, ou seja, arroz integral, pão integral, hortaliças, leguminosas, frutas, de preferência in natura, crua, né, e sem muito cozimento, porque também o cozimento, se cozinhar demais, qualquer carboidrato também ele vai ser absorvido mais rápido, o que pode aumentar seu índice glicêmico. Então, essa é uma outra orientação importante para o diabético, embora não tão importante quanto o controle da quantidade de carboidratos na dieta, que é o fundamental. E quanto ao açúcar, então, como eu já comentei, a sacarose ela aumenta a glicemia, mesma coisa que o amido, que é o açúcar presente no arroz branco, no pão branco, nas massas. Portanto, como o paciente precisa receber calorias, pelo menos metade das calorias do dia, na forma de carboidrato, um desses carboidratos pode ser a sacarose, pode, tá? Desde que isso esteja incluído no contexto de um plano alimentar saudável. E embora outros guidelines, outros lugares, quando a gente lê, eles falam que a quantidade de sacarose, de açúcar de mesa, não deve ser mais do que 10% do valor calórico total. Ou seja, 50% do valor calórico total que o paciente ingere no dia é na forma de carboidrato. E 10% pode ser na forma de açúcar. Então, 1 de cada 5 gramas de carboidrato que ele ingere pode ser na forma de açúcar durante o dia. Isso é recomendável. Na verdade, vocês viram ali que antes eu falei que não precisava restrição de sacarose. Mas tem problema também do abuso, né? Muitos pacientes, se você falar que ele pode comer doce, aí ele vai comer só doce. E o doce muitas vezes também tem bastante caloria, bastante gordura. E isso às vezes até piora também outros problemas aí, outras questões que é o controle do peso, o controle do perfil lipídico.
Então, por isso a orientação de não ultrapassar 10% do valor calórico total na forma de açúcar de mesa, para que o paciente não abuse, né? Pode comer um docinho sim, mas com moderação, de preferência não todos os dias da semana e de preferência fazendo substituição. Ah, se ele quer comer um pudim na sobremesa, pode, mas tira uma colher de arroz do prato do almoço, faz substituição de carboidrato, por exemplo, para não variar a quantidade de carboidrato no dia, que como a gente já comentou, é o mais importante no tratamento do diabetes, é o controle da quantidade de carboidratos. E finalmente, adoçantes. Isso a gente vê sempre, né? O paciente descobre que é diabético, a primeira coisa que ele faz aí no mercado é comprar um monte de adoçante, um monte de alimento diet, light. Isso ajuda? Ajuda, né? Ele vai estar diminuindo um pouco a ingesta calórica, o que pode ajudar ele a perder peso. E os adoçantes não calóricos podem ser usados, né? Mas não precisa usar só adoçante não calórico. Então, eventualmente, o paciente que não consegue tomar o café com adoçante, pode tomar o café com açúcar, desde que isso esteja incluído, né, no seu plano alimentar, aí não ultrapasse a quantidade de carboidrato do dia que ele pode ingerir. Então, os adoçantes não calóricos podem ser usados, são seguros se a gente respeitar os limites de segurança. Então, tem aquele mito, né, aquela lenda que o povo fala, não, mas usar muito adoçante faz mal, pode dar câncer, pode, em rato, né? No homem isso nunca foi comprovado, que tem algum efeito adverso de adoçante não calórico. Então, assim, desde que usado com a quantidade correta, né? Claro, sem usar um caminhão de adoçante. Aspartame, por exemplo, que é um dos mais usados, a quantidade segura para usar de aspartame num dia corresponde a quase 20 latas de refrigerante diet. Ninguém toma isso. Né? Sacarina são 12 pacotinhos de sacarina, né, do adoçante que é em pó, para você, é a quantidade máxima que a pessoa pode ingerir por dia. Ninguém usa tudo isso também. Então vocês veem aí que na verdade tem um limite de segurança aí bastante grande para usar os adoçantes não calóricos, que podem ser usados sem estresse. Até ajuda um pouquinho no controle do peso, então podem ser um auxiliar aí no tratamento. E uma questão também são os adoçantes calóricos. Muita gente, a gente vê propaganda, revista, aí loja de produto natural, né, que tenta vender a ideia de que se você trocar o açúcar, a sacarose, por frutose, como a frutose da fruta, ela é mais saudável. Isso é completamente mentira. Cuidado, a frutose, se a pessoa ingerir muito, ela piora o perfil lipídico, aumenta a LDL, pode aumentar o risco de doença aterosclerótica. Então, na verdade, se for trocar açúcar por alguma coisa, troca por adoçante não calórico, aspartame, sacarina, sucralose. Mas não adianta nada trocar por frutose, é até perigoso. E trocar por açúcar mascavo, açúcar demerara, essas outras coisas aí, tipo de açúcar, é trocar 6 por meia dúzia. Né? Só vai comprar um açúcar mais caro, mas não faz diferença nenhuma. Tá, então, o que pode ajudar é o adoçante não calórico, certo? E com relação à fibra, a ingesta de fibras também pode ser interessante no tratamento do diabético, porque a pessoa que come pelo menos 20 gramas por dia de fibras solúveis, né, que são as pectinas, as gomas, as xantinas, que são encontradas em leguminosas, frutas, cereal integral, essas fibras ajudam a melhorar a glicemia, ajudam a melhorar o perfil lipídico, né, então um grande benefício delas aí, que pode ter algum impacto aí em reduzir risco de doenças, de complicações do diabetes no futuro. Então é recomendável que a pessoa coma pelo menos 20 gramas por dia, o adulto diabético, de fibras, de preferência fibras solúveis. Onde a gente encontra? Então assim, posso comprar, né, composto de fibra e misturar no arroz? Pode, mas o ideal é que você faça a ingesta da fibra in natura, ou seja, dentro do alimento. Então, preferir, né, o paciente deve preferir alimentos que sejam ricos em fibras solúveis. Por exemplo, cereais integrais, hortaliças, leguminosas. As leguminosas são uma grande fonte de fibras solúveis. Então, uma coisa que a gente geralmente tenta ensinar ao paciente é assim, tente comer mais feijão do que arroz. Na hora de fazer seu prato, capricha no feijão e dá uma diminuidinha no arroz, que isso ajuda. Então, o feijão tem bastante fibra solúvel, a soja, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Então, as leguminosas em geral, né, tem bastante fibra solúvel. E as frutas, principalmente pera e maçã, costuma ter bastante fibra solúvel. Então, tem que ser também estimulado o seu consumo. Então, tudo isso aí acaba ajudando. E outras orientações com relação à dieta, restrição de álcool é importante, porque o consumo de álcool excessivo no diabético aumenta muito o risco de hipoglicemia. Então ele deve se restringir. Mulheres, no máximo, uma dose por dia, ou seja, 15 gramas por dia de álcool, e homens, o dobro disso, no máximo 2 doses por dia de álcool, ou 30 gramas por dia de etanol, não mais do que isso, e claro, não todos os dias da semana, no máximo 3 dias da semana é o limite de segurança, por assim dizer, né? O paciente não deve usar mais do que isso.
Você não pode fazer ele ganhar peso também, pode piorar triglicerídeos, tem várias outras complicações, fora, né, o risco de dependência, etc., do uso excessivo de álcool. Também restrição de sódio. A maioria dos diabéticos tipo 2, além de diabético, é hipertenso, então é recomendável que o paciente faça uma restrição na ingesta de sódio diária, no máximo 6 gramas de sal de cozinha por dia, não mais do que isso, que corresponde a mais ou menos 2,5 gramas de sódio total. Evitar excesso de gordura saturada, evitar qualquer consumo de gordura trans. Hoje em dia é mais difícil encontrar gordura trans, né, nos alimentos industrializados, mas o paciente deve aprender a ler rótulo, né? Se tiver gordura vegetal hidrogenada, que é o nome, né, que eles põem para gordura trans, não deve comprar esse produto, que é um produto altamente aterogênico. Então deve ser evitada consumo total, não deve, na verdade, a ingesta segura de gordura trans é zero, não deve comer mais do que isso. E com relação ao alimento diet light, pode usar? Pode, né? O problema é que o paciente compra alimento diet, o que acontece? No alimento diet, ou no alimento, o diet para diabético, né, muitas vezes acaba diminuindo a quantidade de açúcar lá dentro, então tira a sacarose, troca por adoçante, só que acaba tendo o resto lá dentro, continua, não? Por exemplo, continua a gordura, continua o sódio, continua o amido, ele continua lá dentro. Então, muitas vezes, o paciente tende a abusar, né? Se ele compra um bolo diet, ele vai achar que pode comer um pedaço maior, pode comer o bolo inteiro, né? Ao invés do que ele comeria uma fatia, se fosse o bolo normal. Então, muitas vezes é até pior. Então, tem que explicar para o paciente, pode, mas pouquinho, né? Não abuse. Não é porque é diet que você pode comer à vontade, não. Tem que estar inserido dentro da quantidade de carboidratos que ele come no dia. Então, pode ser usado e o paciente não precisa usar exclusivo. Na verdade, não é. Vocês viram, já comentei, né? Não precisa ter uma restrição tão grande de sacarose. Então, ele pode até comer um doce, tomar um refrigerante normal de vez em quando. Claro, desde que ele esteja bem controlado, bem medicado, acompanhando e que isso esteja inserido dentro da quantidade de carboidratos que ele pode ingerir no dia a dia. Então, pode usar sim. E não há necessidade de usar só diet, não. Tá? Então, isso a gente tem que dar trabalho, às vezes convencer o paciente, né? Muitas vezes é melhor comer uma fatia pequena de um bolo normal do que um bolo diet comer o bolo inteiro, né? Então, às vezes é difícil passar essa informação para o paciente, convencer ele dessa informação, mas a gente precisa explicar isso para ele direitinho. Finalmente, então, já falei bastante de dieta, vamos passar para os outros componentes aqui da mudança de estilo de vida que também fazem diferença no tratamento do diabetes. A atividade física, gente, é fundamental. A atividade física faz uma diferença tremenda para o paciente diabético. Não só com relação ao controle da glicemia, mas com relação ao controle pressórico, controle de lipídio, humor, capacidade física e inclusive risco de doença cardiovascular, que é o que vai matar esse paciente em longo prazo, né? A maioria dos pacientes diabéticos morre de doença cardiovascular. E a medida que mais diminui risco de doença cardiovascular até hoje, que nunca foi ultrapassada por nenhuma outra intervenção, é a atividade física regular. Isso faz uma diferença tremenda. Tá, e é barato, né? A pessoa sair caminhar não custa nada e faz uma grande diferença. Então, o que a gente tem que orientar o paciente diabético é que ele tem que fazer no mínimo 150 minutos por semana. Esse é o número chave para atividade física. 150 minutos por semana de atividade, principalmente aeróbica. Então, convencer o paciente que ele precisa fazer no mínimo 5 caminhadinhas de meia hora. Não é tão difícil, né? Meia horinha por dia, de segunda a sexta, pronto, já dá a quantidade de exercício que ele precisa fazer na semana e já faz uma grande diferença com relação a risco de doença, risco de complicação, risco de mortalidade. Então, de preferência, né, dividir esses 150 minutos da semana em pelo menos 3 a 5 sessões. Não funciona fazer 150 minutos no domingo só, não funciona, então tem que dividir isso aí em 3 a 5 sessões durante a semana de atividade aeróbica, que pode ser caminhada, uma caminhada rápida, bicicleta, natação, vôlei, dança de salão, é uma ótima prescrição, principalmente terceira idade, né? Às vezes a gente convence melhor a fazer dança de salão do que fazer caminhada. O que o paciente gostar de fazer de atividade física, pelo menos então 150 minutos por semana. E se ele for caminhar, também tem que orientar a intensidade correta. Então não adianta ele caminhar como se ele estivesse vendo vitrine no shopping, andar devagarzinho, isso é baixa intensidade, isso aí não resolve. E também ele não precisa ser um maratonista, ser um atleta, então não é de alta intensidade. O que a gente orienta é uma intensidade moderada. Como que a gente orienta isso para o paciente? Uma forma prática é o seguinte, explicar para ele que ele precisa respirar mais rápido,
então se sentir fadigado, né, respirar um pouco mais rápido, aumentar a sua frequência respiratória, mas que ele ainda consiga falar com o indivíduo que está do lado, por exemplo, ainda consiga formar uma frase inteira, dialogar com o indivíduo que está ao lado dele. Se ele não consegue falar, formar uma frase inteira, então ele está fazendo exercício com uma intensidade muito alta, tem que diminuir um pouquinho o ritmo. Então, isso aí que é uma intensidade moderada, ok? Aumenta a frequência respiratória, mas ainda consegue formar frases inteiras. Também tem que incentivar a atividade não programada. Quando a gente fala em atividade física, em geral a gente só pensa nessa atividade física programada. Minha caminhadinha de meia hora, 5 dias por semana. Mas também tem que incentivar a atividade não programada, que são coisas do dia a dia que ele pode escolher fazer de um jeito que gaste mais energia. Por exemplo, se ele precisa ir na padaria, na esquina, geralmente o que ele faz? Pega o carro, vai de carro até a padaria, encosta na padaria, vai lá, compra o pão e volta de carro. Então, incentivar ele a fazer esse trajeto a pé. Funciona melhor. Se ele mora no segundo andar do prédio e sobe de elevador, então tem que orientar ele a tentar subir de escada ao invés do elevador, que isso também já está aumentando um pouquinho o seu gasto energético em pequenas atividades do dia a dia. Parece pouco, parece bobagem, mas fazendo isso todo dia, no final de 1 ano, 2 anos, isso faz diferença. Então tem que incentivar também a atividade não programada. E lembrando, né, que antes do paciente começar a fazer uma atividade física, se ele é sedentário e vai começar uma atividade física, primeiro tem que tomar cuidado, porque esse paciente diabético, só por ser diabético, já é uma pessoa de alto risco para doença cardiovascular. Então, de preferência, fazer uma avaliação cardíaca primeiro, ir no cardiologista, fazer um teste ergométrico, fazer uma avaliação cardiológica, antes de começar a atividade física, para não ter nenhuma complicação associada à atividade física ao início do exercício. Um outro componente importantíssimo da mudança de estilo de vida é a perda de peso. Então, o paciente não precisa perder 80 quilos. Se ele perder 5% do peso inicial dele, por exemplo, baixar de 100 para 95 quilos. Parece pouco, mas uma perda de peso de 5% do peso inicial já faz uma diferença também significativa no controle glicêmico, pressórico, etc. Então, deve ser estimulado. Como que faz isso? 1. Aumentando a atividade física, que a gente já comentou. E 2. Restringindo o valor calórico da dieta. Então, uma forma prática de você restringir o valor calórico da dieta é ou calcular 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal, como a gente viu. E aí você pode até encontrar na internet, procurar na internet, você encontra a dietinha pronta com 1.200, ou 1.500, ou 1.800, ou 2.100 calorias por dia. Então, pode escolher qual dessas você vai dar para o paciente. Ou então, você pode ensinar ele a tirar 500 calorias do que ele come no dia a dia. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, faz um interrogatório alimentar, levanta o que é que ele está comendo no dia a dia, qual é a dieta dele normal do dia a dia, e tenta ajudar ele a retirar 500 calorias dali. Então, tirar 500 calorias por dia já ajuda o paciente a perder 2 quilos por mês. Então, para ele perder esses 5% que ele precisa perder, são 2 a 3 meses ele chega lá. Tá? Então, isso funciona bem. E para restringir 500 calorias por dia, a forma mais fácil de fazer isso é orientar ele a diminuir a ingesta dos alimentos que têm mais calorias, dos alimentos mais ricos em calorias, que são gordura, né? Então frituras, pudim, cremes, queijo, isso é o que ele tem que reduzir, e doces, então principalmente açúcar, refrigerante, bolo, massas, né? Que é onde está o açúcar. Então essas são as duas principais fontes de calorias, né? Os tipos de alimentos mais calóricos em geral na dieta do brasileiro. Então é isso aí que tem que tirar primeiro. Na verdade, nem tirar, né? Diminuir. Se ele diminuir ou substituir, a gente já consegue uma boa redução do número de calorias. Vou dar um exemplo para vocês. E finalmente, né, lembrando, se o paciente é muito obeso, índice de massa corporal maior que 35, com diabetes, esse indivíduo já tem indicação de cirurgia bariátrica. Então, se tiver acesso, se você puder encaminhar para um serviço que trabalha com cirurgia bariátrica, e esse paciente tem um risco cirúrgico aceitável, né? Então, não é um paciente de alto risco cirúrgico, uma pessoa mais jovem, sem tantas comorbidades graves, é um bom candidato à cirurgia bariátrica. Então, se tiver acesso, puder encaminhar, é uma boa. Porque a gente sabe que cirurgia bariátrica, ela cura praticamente 70% a 80% dos casos de diabetes tipo 2. Pelo menos nos primeiros 5 a 10 anos, depois, a longo prazo, a gente não sabe direito. Algumas pessoas até voltam a ficar diabéticas, mas pelo menos uns 5 a 10 anos a pessoa fica livre do diabetes. Então pode ser uma orientação interessante para o paciente muito obeso, né, com IMC acima de 35 e diabetes.
Vamos lá, como diminuir 500 calorias na dieta? Vou tentar dar um exemplo para vocês aqui. Então vamos imaginar que o indivíduo ele costuma tomar coca normal, 2 copos por dia, comer arroz branco, comer um bife à parmegiana, que a mulher dele faz, que é uma beleza, uma delícia, come um biscoitinho recheado à tarde e toma café só com açúcar. Então já tem alguns alvos aqui, a gente já tem algumas coisas que sabe que pode mexer. Por exemplo, coca normal. Se ele só trocar Coca-Cola normal por Coca-Cola zero e continuar com a mesma quantidade de Coca-Cola, 2 copos por dia, você já diminuiu 140 calorias no dia. Só de tirar o açúcar da Coca-Cola. O arroz branco, se ele tirar, ele faz um pratão de pedreiro no almoço, um pratão de pedreiro no jantar. Porque diabetes dá fome, viu, gente? O paciente que está com diabetes descontrolado, com glicemia alta, mais de 180, 200, sente muita fome. Então, esse indivíduo, geralmente, vocês sabem, né, que muitas vezes acaba abusando aí do consumo de carboidrato. E lembrar que o importante quanto ao carboidrato é quantidade de carboidrato no dia. Então, o que ele pode fazer? Arroz branco, então, vamos propor para ele diminuir. Tira 2 colheres de arroz no almoço, 2 colheres de arroz no jantar. Não é muito, né, gente? Dá para tirar, né? Então, se ele tirar 2 colheres no almoço, 2 no jantar, são 4 colheres de sopa por dia de arroz branco, já tirou mais 100 calorias. O bife à parmegiana, vamos propor para ele, você gosta de bife, tá bom, mas vamos, em vez de fazer parmegiana, que vai um monte de queijo, e queijo a gente entende como gordura, né? Queijo é um alimento gorduroso, então altamente calórico. Vamos trocar esse bife à parmegiana por um bife à milanesa. Também é gostoso, também é bom, né? Um bife do mesmo tamanho, de 100 gramas, mas em vez de fazer a parmegiana, fizer a milanesa, você já tirou mais 100 calorias. Então, opa, já tiramos uma quantidade grande de calorias. E, finalmente, biscoito recheado. Você gosta do biscoito recheado à tarde? Vamos trocar isso aí por um biscoitinho de aveia e mel, que é um biscoitinho menorzinho, sem recheio, que é integral, tem aveia, tem fibras. Trocar, vamos dizer, 3 biscoitos recheados, ele vai deixar de comer e vai comer 3 biscoitos de aveia e mel no lugar deles, a gente já diminuiu mais 120 calorias, que é o recheio do biscoito. O diabo do recheio do biscoito recheado. É cremoso, é gordurento, então é altamente calórico. Fazendo isso, a gente já diminui mais 120 calorias. E o cafezinho, se ele conseguir tirar o açúcar do café e usar adoçante não calórico, a gotinha, o zero cal ou qualquer outro adoçante não calórico, no café, se ele tomar 3 xícaras de café por dia, já diminuiu mais 45 calorias. Na soma aqui, tiramos 505 calorias por dia, sem muito estresse, né? Tranquilo, com algumas substituições, algumas trocas e algumas restriçõezinhas fáceis que a pessoa consegue fazer. Se a pessoa estiver orientada, estiver motivada, a gente conversar bem sobre a importância disso, o paciente faz isso. E ele vai perder 2 quilos por mês só fazendo isso, só essas pequenas trocas, né? E assim, sem mudar mais nada na alimentação dele do dia a dia. Lógico, se ele começar a fazer atividade física, vai perder mais peso ainda. Então vocês veem que não é tão difícil, né? Desde que você saiba agir nos alvos certos, saiba onde você deve controlar a dieta dele primeiro, né? Onde você deve agir primeiro, o que deve evitar com mais intensidade. E, finalmente, outros cuidados. Aqui é os outros, né, que muitas vezes a gente esquece, mas que fazem parte do tratamento de todo paciente diabético. Orientar a cessação do fumo, fundamental, porque diabético mais cigarro é uma combinação explosiva, não dá certo. Esse paciente vai ter um risco muito alto de doença isquêmica coronariana, AVC, isquemia arterial periférica. Então, né, vocês sabem todos os males do tabagismo que são ampliados em quem já é diabético. Então, um paciente diabético não pode fumar, não pode. Então, tem que cessar o tabagismo ou encaminha para um grupo de controle de tabagismo, encaminha para alguém que trabalha com isso. Hoje tem medicações que ajudam a aumentar a taxa de abandono do fumo, então isso tem que ser reforçado com muita intensidade em toda a consulta, até que um dia o paciente resolve, né? Uma vez, tem que ser aquela água mole em pedra dura, né? Então, um dia a gente consegue convencer o paciente a abandonar o cigarro. Vacinação é uma coisa importante também no tratamento do diabetes. Então, o paciente diabético ele é mais suscetível a vários tipos de infecções, inclusive gripe comum, influenza A. Então, o paciente tem que fazer vacinação antigripal anualmente, todo diabético, independente da idade, tem que vacinar contra a gripe todo ano. E contra pneumococos também, que o paciente diabético é mais suscetível também à infecção pneumocócica. Criança com mais de 2 anos, diabética, tem que tomar a vacinação antipneumocócica. Adulto, se ele nunca vacinou contra pneumococo na vida, merece tomar pelo menos uma dose, qualquer idade. E depois de 65 anos, todo paciente diabético também merece um reforço. Vale a pena fazer um reforço da antipneumocócica. A educação é fundamental, então o paciente tem que entender o que é diabetes,
E aí vale a pena formar grupo ou encaminhar para alguém que faça esse trabalho, uma enfermeira, um assistente social. Deve ter alguém na sua equipe que gosta de fazer isso. Então tem que encaminhar o paciente para receber educação, entender o que é o diabetes, a necessidade de cuidado, as complicações que o diabetes pode dar se ele não tratar direito e o que ele deve fazer, né, para conseguir ter um melhor controle. Então, educação, muitos estudos mostram que é uma coisa que muda muito a evolução do paciente, muda o prognóstico, muda a perspectiva dele se ele for bem educado a respeito da doença. Cuidado com o pé, né, o paciente deve tomar muito cuidado com o pé por conta do risco de neuropatia, de amputação. Então, podem dar complicações, então não esquecer de examinar o pé do diabético pelo menos uma vez por ano, pedir para o paciente tirar o calçado, examinar direitinho, pulso, lesões, deformidades, micose, unha encravada, se tem pulso, se tem sensibilidade, tudo isso tem que avaliar direitinho, no mínimo uma vez por ano tem que fazer esse exame, então isso tem que ser feito, isso é obrigatório. E finalmente, cuidado dentário. Mais do que qualquer outro paciente, o paciente diabético tem que ir no dentista regularmente, cuidar muito bem do dente, passar fio dental, escovar o dente 3 vezes por dia, porque ele é mais sujeito a cárie, periodontite e até septicemia, que pode ser inclusive de foco dentário, de abscesso, de outras doenças de canal, né, gengivite. Então esse paciente tem que ter um cuidado dentário extremamente bom para evitar as complicações que são mais frequentes em quem tem diabetes. Então é isso que eu queria falar hoje, gente, né, na minha aula. Só resumindo, né, a orientação que eu dei nessa aula hoje, o que é mais importante vocês levarem de mensagem para casa, em resumo. A alimentação do paciente diabético é a mesma alimentação que é recomendada para todo adulto saudável. Então não precisa fazer nenhuma dieta doida, dieta altamente restritiva, dieta muito diferente do habitual, não precisa. Tem que ter uma dieta saudável, né? Como que é uma dieta saudável? Evitar comer muita fritura, muita gordura, muito açúcar e estimular a ingesta de hortaliças, frutas, cereais integrais, leguminosas. Açúcar pode ser usado pelo diabético, pode, desde que com moderação e que esteja dentro, né, da quantidade de carboidratos que ele pode comer no dia. E sempre vale a pena estimular a atividade física regular e estimular a perda de peso. Isso faz uma diferença muito grande em alguns casos, tem alguns casos que a gente assim não controla nunca, com qualquer medicação que você usar, até que ele comece a fazer exercício. E o exercício faz uma grande diferença, né? O paciente aumenta a captação de glicose pelo músculo, o consumo de glicose, aumenta seu metabolismo, perde peso, e às vezes isso faz toda a diferença do mundo para aquele paciente diabético. Então a gente tem que orientar. Ah, mas o paciente não faz o que eu mando. Isso é verdade. A gente sabe que a maioria dos pacientes, né, infelizmente, não aderem à nossa orientação, não seguem o que a gente fala, mas de 10 que se orienta, 2 ou 3 vão fazer. E esses 2 ou 3 vão se beneficiar muito. Então é por causa desses 2 ou 3 que a gente tem que orientar os 10. Não tem jeito. Isso aí faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa rotina, tem que fazer. Tá certo? Então gostaria muito de agradecer a atenção do pessoal que está conosco na rede, dos alunos que estão aqui assistindo a gente também. Se o pessoal tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar dúvida agora, ou se quiserem tirar dúvida em outro momento, também eu estou disponível pelo endereço de e-mail, esses 2 endereços que vocês estão vendo aí na sua tela. Então, muito obrigado e estou à disposição se quiserem tirar alguma dúvida. Foi muito boa essa aula hoje, doutor. Eu aprendi bastante coisa, hein? Mas eu tenho uma dúvida, que na prática você vê muita gente falando para o diabético comprar frutose, que ele vai, por ser a frutose quase 2 vezes mais doce do que a sacarose, né? Que a sacarose é a frutose mais glicose, né? E então ele teria menos ingestão de calórica e controlaria o peso dele. Então isso na prática não tem sentido, né? Não, na verdade não. Frutose não é recomendada e é perigosa, inclusive. Primeiro, frutose, ela não tem um gosto muito doce, não. Ela tem um gosto menos doce do que o açúcar de mesa, tá? Então ela tem um gostinho meio de melancia verde. Se comer frutose pura, não fica assim extremamente doce, não se usar frutose. E se usar frutose demais, ela piora o perfil lipídico, aumenta a LDL, então aumenta o risco de infarto, de doença aterosclerótica. Então o paciente não deve trocar a sacarose por frutose. Se quiser trocar o açúcar de mesa por alguma coisa,
a sacarose, né? Deve trocar por adoçante não calórico. Sacarina, aspartame, ciclamata, acesulfame K, estévia, o que ele gostar de usar aí dessas gotinhas, né, desses adoçantes artificiais, que são seguros para uso sim, não provocam câncer, a não ser que você tome um caminhão de adoçante por dia, mas se usado nas quantidades habituais, é extremamente seguro e ajuda a diminuir o valor calórico, ajuda a perder peso e pode ajudar um pouquinho no controle da glicemia. Então, frutose não é recomendado, não. Outra pergunta que eu queria saber, desses adoçantes artificiais que a gente utiliza com frequência, os diabéticos utilizam, qual seria porque, menos maléfico? Porque uns falam da essa história do câncer do rato, tal, tudo mais, o pessoal tem muito medo, muita gente está usando mais estévia. E tem alguma diferença, alguma vantagem, assim, mais de segurança para o paciente entre esses aí? Qual que o senhor recomendaria? Na verdade, todos eles são seguros para usar nas quantidades habituais. O único que tem alguma restrição é a sacarina, que alguns estudos mostram que pode ser perigosa na grávida. Então, gestante, de preferência, não deve usar sacarina, né? O mais seguro parece ser o aspartame, na gravidez. Talvez fora da gravidez também, até porque o aspartame é o que tem assim, o valor de quantidade diária que você pode ingerir sem risco de problemas é maior para o aspartame do que para outros adoçantes. Então, o aspartame parece ser o mais seguro. O problema é que muitos alimentos industrializados, quando a gente compra, já vem misturado, né? Não vem um adoçante só, vem a sacarina, mais o ciclamato, às vezes o acesulfame. Então, vem mais de um adoçante. A Coca-Cola, Coca Zero, por exemplo, tem 2 adoçantes diferentes associados, aí fica meio difícil de você calcular a dose que o paciente pode tomar por dia. Mas em geral, a quantidade que a gente costuma ingerir no dia a dia não causa problemas não. Quanto à estévia, apesar de ser um composto natural, né, mas muita gente não gosta porque tem um gostinho um pouco diferente. Então tem a questão do paladar também, né? Muita gente não se adapta e aí volta a usar o açúcar de mesa. Pode, desde que use pouco, né? Na verdade não é obrigatório usar só adoçante. A vantagem é que diminui um pouco o valor calórico, pode perder um pouco de peso e talvez melhore um pouquinho o controle glicêmico, né? O uso de adoçante não calórico. Mas se a pessoa não consegue usar stevia, não consigo tomar meu cafezinho com adoçante. Não faz mal, cafezinho, né, desde que seja pouco, né, e que esteja inserido lá na quantidade de carboidrato do dia, pode tomar com açúcar, né? Então, não tem um adoçante assim que seja muito melhor que os outros não. Esses não calóricos, né, os artificiais podem ser usados tranquilos, sim, sem dor na consciência. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, né? É. Uma dúvida? Então tá bom, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail segundaopinião@uel.br. Só escrever para a gente responde aí mensagem de texto em no máximo 24 horas. Então, agradecer a atenção de quem está assistindo a gente na rede. Muito obrigado. E quero deixar o convite, né? Semana que vem, na segunda-feira, dia 19, a gente vai ter uma aula com o Dr. Valdir Garcia, às 14 horas. Então, segunda-feira, dia 19 de novembro, às 14 horas. Dr. Valdir Garcia, que é nefrologista, vai dar uma aula sobre hipertensão arterial, sobre as diretrizes atuais de hipertensão com relação à atenção primária e secundária, que acredito que seja um tema de grande interesse de todo mundo que trabalha com atendimento à saúde do adulto. Então, estendo convite aí para todo mundo, se puderem participar, vai ser muito interessante. Então, muito obrigado, até a próxima.